Imagine uma carne que desafia o tempo e que permanece boa para comer mesmo após 20, 30 anos ou até mais. Hoje eu te convido para embarcar em uma jornada culinária que vai nos levar de volta a séculos atrás. Imagina você como um explorador do tempo, navegando pelo mundo da charcutaria, desvendando os segredos da história e descobrindo a carne que desafia o tempo, o pemmican. Olá! Eu sou Carol Presoto e eu vou ser sua guia nessa viagem incrível pelo universo do pemmican. Juntos, a gente vai desvendar a história dessa intrigante carne e descobrir o que faz dessa misteriosa iguaria um alimento tão duradouro. Mas o que é exatamente esse tal de pemmican? Surpreendentemente, essa carne é uma mistura simples de carne desidratada e gordura, sem sal, sem conservante. E às vezes ele pode ter sementes ou frutas secas. Agora, imagine um tempo em que a carne era escassa e a sobrevivência humana dependia da caça. E foi nessa época que o pemmican surgiu. Embora os povos indígenas da América do Norte sejam famosos produtores de pemmican, acredita-se que a sua produção remonta muito antes disso. A arte de fazer o pemmican foi levada para lá através da migração dos seres humanos pelo Estreito de Bering, cerca de 40 a 60 séculos atrás. O primeiro relato dessa carne data de 1541, em registros encontrados que falam sobre os povos nômades que viviam na região que hoje é conhecido como as planícies do Texas. Esses registros foram sobre uma carne seca usada para alimentação, que era misturada com farinha. No entanto, foi apenas quase 3 séculos depois que a palavra pimmegan ou pemmican apareceu, referindo-se especificamente ao produto feito da mistura de carne seca, gordura e frutas secas. Independentemente de qual história chegou até nós primeiro ou qual é a descrição mais precisa do pemmican, o que realmente importa é o papel crucial que ele desempenhou na história da humanidade. O pemmican, ele não era apenas um alimento para os povos indígenas, ele também alimentou conquistadores, exploradores e até exércitos. Imagine por um momento esses bravos exploradores enfrentando os elementos desconhecidos com o pemmican como a sua única fonte confiável de nutrição. O pemmican é um verdadeiro superalimento, rico em proteínas e capaz de ser preservado fora da geladeira por anos a fio. Há até relatos de pemmican que durou impressionantes 30 anos. Quando a gente compara ele com a carne fresca, 900 gramas de pemmican tem o mesmo valor nutritivo que 3,6 quilos de carne fresca. Imagina a eficiência em termos de peso e espaço! No entanto, o pemmican carrega consigo um passado sombrio. Tradicionalmente, ele era feito de carne de bisão, um majestoso mamífero que pode pesar até 1 tonelada. Durante o auge da produção de pemmican, essa bela criatura foi caçada quase até a extinção. Existe um artigo escrito por Meyer em 1891 em que ele relata que o último pemmican da época, feito com bisão, foi provavelmente consumido em 1882 às margens do maior rio do Canadá, o rio Saskatchewan. Agora você vai desvendar junto comigo o segredo por trás da longevidade do pemmican. Como você já sabe, o pemmican é feito de carne que foi desidratada. Esse processo de desidratação é fascinante, porque ele reduz a quantidade de água presente na carne. E com isso, ele também diminui a atividade de água, conhecida como AW. Se você não está familiarizado com o termo atividade de água, deixa eu te explicar um pouco mais. Atividade de água é a medida da quantidade de água disponível em um produto alimentício para que processos químicos e biológicos ocorram, incluindo o crescimento de micro-organismos. Essa é uma escala que vai de 0 a 1, onde 0 significa que não há água disponível e 1 significa que toda a água está disponível para esse tipo de processo. Quando a atividade de água é baixa, como no caso do pemmican, a água está praticamente indisponível. E isso significa que os micro-organismos como bactérias e fungos que precisam de água para crescer não conseguem se desenvolver. Isso é crucial para a preservação do pemmican, pois evita a deterioração e o crescimento dos micro-organismos que poderiam estragar a carne. Agora, falando sobre a carne usada no pemmican, como mencionado lá no início desse vídeo, a carne de bisão é que era comumente usada.
No entanto, hoje em dia, outras carnes como peixe, porco, boi e até carnes de animais de caça como alces e antílopes também são usados. Cada tipo de carne traz um sabor e uma textura única, tornando o pemmican um alimento verdadeiramente versátil. Outro fator interessante é que no pemmican também é usado gordura derretida. E essa gordura ajuda a dar a liga na carne desidratada. E após o resfriamento, mantém blocos firmes e fáceis de carregar. E é essa gordura que também permite uma maior preservação do pemmican. A gordura tem um papel super importante na preservação da carne, principalmente devido às suas propriedades antioxidantes. Quando a carne é misturada com gordura, como no caso do pemmican, ela ajuda a prevenir a oxidação da carne, o que poderia levar à deterioração. A gordura também cria uma barreira física que impede a entrada de bactérias e outros micro-organismos que podem causar a decomposição da carne. Apesar desses serem os dois únicos ingredientes necessários para fazer o pemmican, outros ingredientes podem ser acrescentados conforme a região que está produzindo, como uva passa e outras frutas secas. Inclusive, tem relatos de pemmican sendo feito com açúcar e até com o uso de aveia em flocos. Tudo isso sendo acrescentado com o intuito sempre de aumentar seu valor nutricional. Mas aqui vai um aviso, o pemmican é como uma pequena bomba de calorias. Isso porque ele tem um alto teor de gordura, o que o torna muito calórico. Para você ter uma ideia, uma porção de apenas 100 gramas de pemmican pode ter entre 500 e 600 calorias. Claro que isso pode variar dependendo da proporção de carne e gordura usada, bem como dos outros ingredientes que podem ser adicionados na receita. E falando em outros ingredientes, é importante lembrar que eles podem afetar a durabilidade do pemmican. Dependendo do que é adicionado, o pemmican pode durar apenas alguns meses ou, acredite se quiser, muitos anos. Para ilustrar o quão durável o pemmican pode ser, na Universidade de Cambridge, no Museu Polar Scott, existem algumas unidades de pemmican que foram preservadas de expedições ao Ártico que ocorreram entre 1907 e 1922. Agora, você deve estar se perguntando, como eu posso preparar esse tal desse pemmican em casa? Bem, é bem mais simples do que você imagina. Primeiro você vai precisar de uma carne bovina mais seca. Um corte ideal para isso é o lagarto. Corte ele em tiras bem finas com no máximo meio centímetro de espessura. E o próximo passo é desidratar a carne. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode usar um desidratador se você tiver um. Mas se você não tiver, não se preocupa. Você pode usar seu forno convencional ou até mesmo um defumador. E se você mora em uma região muito quente e ensolarada, você pode até pendurar a carne em uma fogueira ou expô-la ao sol. É importante considerar que essa secagem pode levar de algumas horas até dias. O ponto certo que a carne está pronta é quando ela está quase rachando. E aqui vai uma curiosidade. O pemmican tradicional norte-americano não leva nem sal nem outros aditivos. Enquanto a carne está lá secando, você vai precisar derreter a gordura bovina em uma panela. Faça isso em fogo médio ou baixo, até que toda a umidade da gordura seja eliminada. Você vai saber que a gordura está pronta quando ela parar de formar bolinhas na superfície da panela. Depois de você estar com a carne desidratada e a gordura derretida, o próximo passo é desfiar toda a carne. Para isso você pode usar um processador. Em seguida, em um recipiente, comece a adicionar a gordura derretida aos poucos na carne desfiada. A quantidade de gordura pode variar, dependendo do aspecto final que você deseja para o pemmican. Uma vez que a carne e a gordura estejam bem misturadas, você transfere essa massa para um recipiente e leva ele na geladeira. Isso vai permitir que a gordura esfrie e forme blocos firmes. Quando essa massa estiver firme, corta os blocos e voilá! Seu pemmican está pronto! O pemmican pode ser consumido de diversas formas. Normalmente ele é comido em sua forma sólida mesmo, mas também pode ser derretido para fazer um caldo super nutritivo e reforçado. Quanto ao armazenamento, em regiões frias, ele pode ser mantido em temperatura ambiente. No entanto, em regiões mais quentes, é recomendado que seja armazenado ou na geladeira ou em um ambiente fresco e protegido do tempo para prolongar a sua durabilidade. Olha só, eu espero que você tenha gostado de aprender mais sobre essa incrível carne que dura para sempre.
Eu com certeza adorei compartilhar essas informações com você. Foi uma verdadeira viagem no tempo e na história da charcutaria, não é mesmo? E se lembra, a cozinha é um lugar de experimentação e descoberta. Então não tenha medo de se aventurar e tentar coisas novas. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!